Pai, no grande nome de Jesus, o teu amado Filho, nós te pedimos, Senhor, vem na tua graça, na tua misericórdia a esta reunião e manifesta a tua presença por meio da tua palavra. Senhor, nós te clamamos, nós te invocamos, nós te pedimos que a tua palavra se abra diante dos nossos olhos nesta noite. Senhor, nós queremos experimentar a vida da tua palavra. Senhor, nós queremos dar mais um passo no estudo da tua palavra e poder reter dela a vida a qual nós precisamos, Senhor. Necessitamos da vida da tua palavra. Por isso nós te invocamos e te clamamos nessa noite. Se revela a nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, nós estamos estudando sobre as pedras preciosas da muralha da Nova Jerusalém. Sabemos que os muros, ou toda a muralha da Nova Jerusalém, está constituído de 12 fundamentos. Então, quando você lê desde o versículo 14, você vai ver que no versículo 14, Apocalipse capítulo 21, diz que esses fundamentos estão conforme os apóstolos de Cristo Jesus. Você pode olhar aí, que esses 12 fundamentos, eles estão dispostos conforme os apóstolos de Cristo Jesus. Aí o versículo 19, nós vamos ver a lista dessas pedras preciosas. Vamos ver que o primeiro fundamento é de jaspe. O primeiro fundamento é de jaspe. E quando lemos aqui em Marcos capítulo 3, versículo 16, nós vamos ver a lista dos apóstolos de Cristo. E o primeiro da lista é Pedro. Então o que é que nós entendemos? Que a pedra de jaspe vai nos falar de Pedro. Porém, temos que entender que muito mais do que isso. O que Deus deseja pelo seu Espírito é nos dar uma grande revelação. Irmãos e irmãs, nós precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. Geralmente as pessoas dizem assim: nossa, irmão, quão profundo é isso na palavra? Outros dizem: nossa, irmão, como você é profundo na palavra? Mas, irmãos e irmãs, eu creio que conhecer a palavra de Deus deve ser um dever de todo cristão. A palavra de Deus não pode ser mais profunda para mim do que é para você. Ela não pode ser mais profunda para você e não para mim. Eu creio que o problema da profundidade da palavra está no nosso coração e não na pessoa. Eu creio que todos nós temos o dever de conhecer a Deus através da sua palavra. Se o seu conhecimento da palavra de Deus é um conhecimento raso, é porque o seu relacionamento com a palavra é raso. Estão entendendo, irmãos? Geralmente a gente vê um irmão ministrar a palavra, a gente fica impressionado. Nossa, como esse irmão é profundo. O problema não é que ele é profundo, o problema é que talvez você seja muito pobre na palavra. A gente pensa que o irmão, porque conhece muito, ele tem mais do que nós. O Espírito Santo quer se revelar a todos. Hebreus capítulo 8 diz assim: e todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Jeremias diz assim: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Onde está o problema aqui? Está na oração. Nós não oramos para conhecer Deus, nós oramos para que os nossos problemas sejam solucionados. Vamos mais ainda, irmãos. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, quando o nosso Senhor está falando da descida do Espírito Santo, ele diz assim: e ele vos ensinará todas as coisas. Então aqui o problema não é a oração, aqui o problema ainda é mais grave. É um relacionamento superficial com o Espírito Santo. Então se você tem um relacionamento superficial com o Espírito Santo, você é muito superficial na palavra. Então você na verdade não tem um problema com a palavra, você tem um problema com o Espírito Santo. Você não tem um problema com a palavra, você tem um problema em orar, em relacionar com Deus. Irmãos, é isto. Eu tenho entendido, irmãos, que a palavra de Deus está escancarada diante dos nossos olhos. E nós não queremos ver, não é a palavra, nós não queremos andar com Deus. Relacionar com Deus implica em conhecer sua palavra. Então eu quero deixar essa advertência para todos vocês.
Não fique admirado porque você conhece alguém que é profundo na palavra. Fique admirado por ver que você é tão superficial na palavra. Procure aprofundar no seu relacionamento com Deus. Agora, a exposição da palavra, o ministério da palavra, este é um outro assunto do Espírito Santo, é um outro assunto que não tem nada a ver com isso. A maneira como o irmão expõe, a maneira como a pessoa tem o dom de ministrar a palavra, como uma espada viva que vai para o nosso coração, é um outro assunto, não é esse. Então, irmãos e irmãs, permita que o Senhor fale ao coração de vocês. Porque ultimamente eu tenho ficado impressionado. Eu nunca tinha me atentado para isso. Mas ultimamente eu tenho me atentado. Como o povo de Deus está pobre. Como o povo de Deus tem carência de conhecer mais a palavra de Deus. Muitos leem até todos os anos, mas leem religiosamente. Quando se relaciona com ela de maneira religiosa, se relaciona com ela de maneira intelectual. Nenhuma nem outra. Nós precisamos relacionar com ela como palavra viva. Eu conheço pessoas que leem a Bíblia há décadas e não conhecem nada, nada. O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. Isso é, os religiosos, os fariseus do tempo do Senhor Jesus, eles examinavam as Escrituras, e eles cuidavam de ter nas Escrituras a vida eterna. Aí Jesus disse: mas a mim vocês não querem vir para ter desvida. Eu sei que muitos de vocês já ouviram alguém ministrar este versículo. João capítulo 5, versículos 39 e 40. E muitos ministram assim: examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. O Senhor Jesus está fazendo aqui uma advertência. Vocês examinam as Escrituras, cuidam ter nela a vida eterna, mas a mim vocês não querem ir para terdes vida. Aonde estava a chave da palavra aqui? A chave da palavra não estava em examinar as Escrituras, mas ir ao Senhor para ter vida. Porque se você examina as Escrituras e não vai ao Senhor, você não tem vida, você pode ter conhecimento. Conhecimento sem vida é algo morto. Irmãos, como os cristãos são pobres? Como? Como os cristãos são pobres? Eles têm uma timidez mórbida. E muitos dizem: ah, mas eu não sei falar, eu não sou muito de orar, eu não sou isso. Sabe o que é isso, irmãos? Covardia, timidez. E vou dizer mais para vocês. O Senhor diz que ficarão de fora os covardes. Os covardes. Vou dizer mais para vocês. Se o evangelho que você disse que creu, se o evangelho que você disse que recebeu, não gerou em você um caráter de ousadia, então eu quero te convidar nessa noite a converter. Você não converteu ao evangelho de Cristo. Se você tem uma vida cristã tímida, uma vida cristã que você tem medo até de barata, não estou falando no sentido físico não, porque barata toda mulher tem medo. Mas você tem medo até de uma faísquinha que estoura perto de você, você já se sente inseguro? Quero te falar, irmão, você tem um sério problema espiritual, sua conversão ainda é psicológica ou religiosa. Nós precisamos voltar com toda a seriedade do nosso coração aos pés do Senhor e perguntar: Senhor, que evangelho é esse? Que vida cristã é essa? Que vida cristã é essa? O povo cristão tem se tornado um povo pobre no relacionamento com a palavra, no relacionamento com Deus. Essa é a explicação para a fraqueza nas reuniões de oração, nas reuniões da palavra, nas reuniões de maneira geral. Por que nós gostamos mais do culto entretenimento? Por que nós gostamos mais do pastor que tem dom de palhaço, que faz mais a gente rir do que a gente chorar? E a gente sai e não esquece as piadas que o pastor contou, mas a gente não consegue lembrar um versículo que ele citou. Eu li uma história de um pastor que ele foi para a reunião, sabe o que ele levou, irmãos? Ele levou o barbeador. Aí na hora da palavra, ele colocou o espelho e começou a se barbear na frente dos irmãos. Se barbeou, terminou de barbear, ele disse: irmãos, está terminada a reunião em nome de Jesus, e todos foram para casa. E ele ficou uma semana sem falar com os irmãos. Mas os irmãos ficaram ligando um para o outro. Você entendeu? Você entendeu por que o pastor fez aquilo? Eles ficaram todos se questionando por que o pastor tinha se barbeado na frente deles. O que era aquilo? Mas irmãos, vou dizer algo para vocês. No domingo o pastor foi à reunião. E ele disse assim: irmãos, quantos de vocês aqui ficaram se perguntando a semana toda
O que eu quis falar para vocês com a minha barba? Eu creio que muitos de vocês ficaram se perguntando qual é a lição espiritual que ele quis nos ensinar em fazer a barba em cima do púlpito. Aí ele perguntou para os irmãos, e todos responderam em uma só voz: sim, sim. Nós ficamos perguntando sim. Aí ele disse: pois é, sabe qual é a lição que eu tenho para ensinar para vocês? Nenhuma. Não tenho nada para ensinar para vocês sobre isso. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Eu prego aqui há muitos e muitos anos, e vejo que vocês nunca se importaram com a palavra. Mas uma vez que eu vim aqui e fiz a barba, vocês passaram a semana toda preocupados. Como é que eu fiz a barba? Por que eu fiz aquilo? E as mensagens são pregadas aqui, vocês nunca se importam. Mas com a minha barba vocês se importaram. É coisa simples, irmãos, mas isso revela o nível de fé que o povo tem hoje. Irmãos, peça ao Senhor que esses estudos que a gente está tendo aqui sobre as pedras preciosas possa ser algo que mude sua vida. Não fique brincando de ser cristão. Não fique brincando, sabe por quê, irmãos? Eu tenho uma forte sensação. Peço que o Senhor me ajude. E eu peço a Deus que eu esteja errado. Que eu esteja errado. Porque eu não posso estar certo, eu tenho que estar errado. Mas a sensação que eu tenho é que a grande maioria dos irmãos, a grande maioria, dos cristãos de maneira geral, eles não creem no tribunal de Cristo. Eles não creem no arrebatamento, na volta do Senhor Jesus. Eles não creem. Eles fingem crer. Eles enganam a si próprios. Com uma falsa crendice. Porque eles não creem, eles não têm convicção. Eles não têm convicção, eles acham que tudo acaba com a morte. Esses são os piores ateus que existem. São os ateus de uma causa vazia. A grande maioria dos cristãos hoje, se você apertar muito, se você olhar como eles conduzem a vida deles, como eles conduzem a vida cristã deles, tanto a vida natural como a vida espiritual, é uma forte expressão de incredulidade, que de fato eles acreditam que morreu, tudo acaba. Eles não creem que um dia eles vão se encontrar com Cristo no tribunal. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,10, haverá um tribunal. Nossas obras serão julgadas. E o Senhor não vai julgar, não é o quanto você fez, mas se você foi fiel naquilo que o Senhor te confiou. Pode ter sido uma só obra, talvez toda a sua vida, Deus te deu com um único propósito. O único propósito talvez fosse lá dentro do seu lar, cuidar dos seus filhos e levar seus filhos ao Senhor. Talvez o único ministério que Deus requereu de você é que você fosse uma excelente esposa, ajudasse o seu esposo na obra, no serviço ao Senhor. Ou vice-versa. Mas você pode dizer, mas isso é muito pouco, irmão. Deus podia exigir de mim como ele exigiu de Paulo. Ou você acha que quando o Senhor julgar você que talvez Deus disse assim, Deus, a única obra que Deus colocou no seu coração era ser uma esposa dentro do seu lar para o seu esposo e para os seus filhos. Onde você pudesse ensinar a palavra, motivá-los à vida cristã. Talvez a sua obra missionária, o seu campo missionário está dentro da tua casa mesmo. E você pensa, mas é muito pequeno. Olha, Paulo, quando o Senhor julgar eu e Paulo, imagine como será grande o galardão de Paulo. E o meu? Você acha que o tamanho do galardão vai ser pela quantidade de obra? Você está enganado. Deus não vai nos galardoar pela quantidade de obra, mas pela fidelidade. Fostes fiel no pouco. Lembra em Mateus 25, a parábola dos talentos? Então ali temos 3 homens, 3 pessoas. Cada um recebeu uma medida. Um recebeu 5, um recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 5, multiplicou o seu talento. O que recebeu 2, multiplicou. Mas o que recebeu 1, enterrou. Então o Senhor aqui, ele vai questionar, é o que você está fazendo com o que ele te confiou. É aí que está. Não é o quanto você está fazendo, mas é o que você está fazendo. Vou repetir, irmãos. Eu sei que muitos nem estão olhando para mim, mas eu gostaria que vocês ouvissem isso. Sei que muitos estão lendo, muitos estão com a mente fora daqui, mas um dia o Senhor pode mostrar para você que você está errado. O Senhor não vai te perguntar o que é que você fez com o que eu te confiei.
você multiplicou por 1.000, por 10.000, ou se você foi fiel no pouco. Não é por quantidade que o Senhor vai te julgar, é pela fidelidade. Então, irmãos, guarde isso, em nome de Jesus, porque o tempo está passando. O tempo está passando. Aquele estudo sobre Elias, o Senhor tirou o ministério profético de Israel. O Senhor tirou a palavra de Israel, sabe por quê? Porque Israel não queria ouvir. O Senhor tirou o ministério profético de Israel, porque eles não queriam ouvir. Esse foi um dos estudos que nós tivemos há poucos dias. Então, irmãos, cuidado. Cuidado. A quem muito é dado, muito será exigido. Eu estava com um desejo muito forte de colocar esse parêntese aqui para todos vocês. Agora vamos ao nosso estudo. Na primeira lição que nós tivemos aqui, nós vimos algo sobre a vida de Pedro, o relacionamento dele com o Senhor. Nós vimos a maneira como ele foi conduzido ao Senhor, a maneira como o Senhor foi em etapas, em processos, trabalhando na vida dele, a maneira como o Senhor foi conduzindo a vida de Pedro. Então, uma grande característica da vida de Pedro nos evangelhos é que a Bíblia escancara esse apóstolo para nós. Mostra o quanto ele era vulnerável, o quanto ele era frágil, o quanto ele estava com as suas motivações erradas, o quanto ele não era firme, o quanto ele era vacilante na sua fé. O que nós vamos perceber é a inconstância de Pedro. Por último, vocês se lembram muito bem, nós fizemos uma análise de Pedro no momento que o Senhor Jesus estava sendo julgado. Então ali nós podemos ver mais escancaradamente a vida desse apóstolo. E tudo vai concluir com aquele olhar do Senhor para Pedro. Aquele mesmo olhar que o Senhor teve quando o conheceu, quando André levou Pedro ao Senhor Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 42. João capítulo 1, versículo 42, começa a história de Pedro. Você tem que começar a história por aí. Então você vê esse homem falho, esse homem cheio de fraquezas, cheio de fracassos. Esse homem que com certeza você não queria ele na sala da tua casa. Mas foi este homem que o Senhor Jesus escolheu para o Senhor Jesus andar com ele. O Senhor Jesus que quis andar com Pedro, não foi Pedro que quis andar com o Senhor Jesus. Ele desistiu do Senhor, mas o Senhor foi lá e buscou ele. Lá em João 21 nós vemos isso. O Senhor foi buscar Pedro. E o Senhor traz Pedro de volta. E agora Pedro, ele se torna um dos discípulos mais proeminentes na obra do Senhor. O livro de Atos, se você estudar o livro de Atos, ele pode ser dividido da seguinte forma. Do capítulo 1 até o capítulo 9, nós temos o ministério de Pedro. E depois do capítulo 9 até o final, nós temos o ministério de Paulo. Então você vai ver que o início da história da igreja dá muita ênfase a Pedro. A sua firmeza, a sua determinação, a sua coragem, o seu zelo. Este homem que você vai ver no capítulo 2, no capítulo 4, de maneira muito especial. Um dia ele foi aquele homem que negou o Senhor. Ele foi aquele homem que disse para aquela criada que não conhecia, ele espraguejou. Ele publicamente negou o Senhor. Mas agora você vai ver quem? Você vai ver aqui. Pedro, em Jerusalém, estava lá, junto com Tiago, João e os demais apóstolos, e uma numerosa multidão de discípulos, que foi se multiplicando momento após momento. Aí você vai ver que Pedro, ele é preso no capítulo 4, açoitado, ele começa agora a passar por provações, por aflições. Tiago logo é morto, o primeiro dos apóstolos a experimentar a morte foi Tiago, mas Pedro continua. Aí a Bíblia diz que ele, juntamente com João, eles vão para Samaria, eles prosseguem na obra do Senhor. Segundo a tradição, Pedro ele sai de Jerusalém e vai para Antioquia. Ali ele permanece durante um tempo, aproximadamente uns 7 anos, ele fica em Antioquia, servindo a igreja de Antioquia. Porque Antioquia se tornou como que o centro da obra na igreja primitiva. Primeiro o centro estava em Jerusalém. Depois desse centro se estabelece em Antioquia. Depois desse centro se estabelece em Roma. Depois vai se estabelecendo em outras cidades, aliás, em Éfeso, depois Roma. Aí vai para Constantinopla.
sempre que o Espírito Santo foi avançando, o centro da obra vai se estendendo a outras localidades. Então Pedro vai para Antioquia, permanece 7 anos em Antioquia, aí depois ele vai para Babilônia. Ele fica lá na Babilônia durante um grande período de tempo. E depois de servir a igreja na Babilônia, Pedro vai para Roma. E continua com seu coração inflamado, pregando a palavra de Deus, até que em Roma ele foi crucificado. Mas não aceitou ser crucificado como Senhor. Ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria morrer como seu mestre. Então Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Então aqui está um breve relato da vida e do ministério de Pedro. Breve mesmo, irmãos. Porque se fosse para detalhar a história de Pedro, nós iríamos gastar algumas reuniões. Mas por que eu estou colocando isso? Porque no primeiro estudo nós vimos um pouco sobre a vida dele nos evangelhos. Agora estamos vendo um pequeno relato da história do ministério de Pedro a partir de Atos e a sua morte. Mas o que sabemos sobre este homem é que lá na Nova Jerusalém tem uma história dele. Mas por que o Espírito Santo colocou essa pedra? O que ele quer nos dizer? Eu quero te falar algo. Na verdade, na mente de Deus, essa pedra de jaspe, no fundamento da Nova Jerusalém, não é só para contar a história de Pedro, mas para revelar para nós como Deus, Ele vem nos alcançar. Como Ele está trabalhando na nossa vida. Ou você pensa que o Espírito Santo colocou essa pedra aqui para nos falar de Pedro? Não. Mas para nos falar do amor persistente de Deus por nós. Para abrir para nós as cortinas dos céus e revelar para nós o que é que Deus vai fazer com cada um de nós aqui. No próximo estudo, eu quero mostrar a vocês a pedra de jaspe. Hoje não vai ser possível, mas eu vou mostrar a pedra de jaspe. Na verdade, irmãos, eu tinha todas essas pedras. Mas alguém pegou essas pedras na minha casa e distribuiu aqui para os irmãos. E eu não sei como isso aconteceu. Mas alguém aqui está com minhas pedras e ainda não me devolveu. Eu só sei a pessoa que fez isso, que é minha esposa. Mas quem recebeu eu não sei. Mas alguém está com a minha pedra de jaspe aí. Mas eu estou com uma foto para mostrar para vocês sobre a pedra de jaspe. Essa pedra é uma pedra de uma cor marrom. Inclusive, no grego, jaspe significa isso, uma pedra marrom. E se você olhar, é interessante, irmãos, a gente vai ver isso mais para o final, que essa pedra, no livro de Apocalipse, diz assim, um jaspe cristalino. Tudo que o jaspe não é cristalino, porque é uma pedra marrom escura, opaca. O que quer dizer uma pedra opaca? Uma pedra opaca é uma pedra que não penetra luz. Se você colocar a pedra de jaspe na direção do sol, a luz não penetra. É diferente do diamante. O diamante, se você colocar o diamante, ele reflete as 7 cores do arco-íris. E diz que lá, a Nova Jerusalém, a aparência externa dela é de uma pedra de jaspe cristalino. Se você ler Apocalipse capítulo 21, 11, vai mostrar isso. Nós vamos ler depois esse texto. E vamos entender o que aconteceu. O que realmente é esta pedra? Porque está jaspe. Mas se você for muito cuidadoso, você vai ver em outras versões, não está jaspe. Em algumas versões, por exemplo, Martinho Lutero, quando ele fez a tradução da Bíblia para o alemão, ele não colocou jaspe, ele colocou diamante. Na Bíblia King James, que é uma Bíblia em inglês, é uma versão muito boa. Na tradução para o português, eles já colocaram jaspe. Mas na tradução mais fiel da King James, está diamante. Em muitas versões você vai encontrar diamante. Nós vamos deixar isso para frente um pouco. Porque nós temos que entender alguma coisa aqui na palavra de Deus. Eu quero mostrar 4 passagens que fala da transformação do homem. 4 passagens que vai nos mostrar a transformação do homem. A primeira passagem está aqui em Gênesis capítulo 3. Vamos ver essas 4 passagens. Vamos ler essas 4 passagens. Com o suor do teu rosto comerás o pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és
pó. Está vendo aí? Então o que Deus está dizendo para o homem? Que o homem é pó. Está vendo aí o versículo 19 de Gênesis 3? E ao pó tornarás. Então a primeira menção que nós temos aqui, ou o primeiro texto, vai dizer para nós que o homem, ele é um pó. Pó. E o seu final é ser o quê? Pó. Mas o que nós temos aqui nesse texto de especial? O que nós temos, irmãos, é que esse texto, ele está inserido aqui em detrimento da queda. Deus está proferindo a sua palavra para o homem por causa da queda. Deus está dizendo para o homem, agora que você caiu, agora que você se tornou um homem natural, no sentido negativo da palavra, um homem carnal, porque de fato o homem foi criado natural. De fato o homem tinha uma disposição para a carne, mas ainda o pecado não tinha tocado a sua natureza. Mas agora ele passou a ter uma natureza pecaminosa, ter uma natureza caída. Então o Senhor está dizendo, agora que você tem uma natureza caída, agora que você está contaminado pelo pecado, e o salário do pecado é a morte, então tu és um pó. Então isto quer dizer que o homem está destinado a ser pó. Naturalmente falando, de maneira adâmica, o homem é destinado a ser um pó. Ele será eternamente um pó. Agora precisamos ler outro texto. Está aqui, no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 40 até o 42. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos que ouviram aquilo de João e o seguiram. Esse achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias. E levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Está vendo aqui? Cefas é uma palavra aramaico. Essa palavra significa torrão ou uma pedra. Tu serás uma pedra. Ora, irmãos, primeiro nós descobrimos que o homem é um pó. E qual que é o seu final? Pó. Mas aqui o Senhor diz que tem um homem, que ele não é pó, ele vai ser uma pedra. Uma pedra, já não é pó, já é alguma coisa. Está vendo aqui? Já não é pó, agora é uma pedra. É uma pedra que pode ser trabalhada. Vamos para o outro texto, o terceiro texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Observe bem, irmãos, versículo 5 aqui. Vós também como pedras vivas. Esse vós aqui, irmãos, ele é distinto. Esse vós aqui não é geral. Esse vós aqui é uma referência de Pedro aos santos, aos salvos em Cristo. Então uma pessoa salva em Cristo, ela é o quê? Ela não é um pó, ela não é um torrão. Uma pessoa salva em Cristo, ela é uma pedra viva. Pedra viva, não é um pó. Pó fala da natureza adâmica caída. Agora é uma pedra viva. Isso é muito significativo. Agora, o versículo 19 que nós acabamos de ler, de Apocalipse 21. O que diz? Os fundamentos da muralha, da cidade, estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Então aqui nós temos pedras preciosas. Então você pode ver a progressão, pó, depois um torrão, depois uma pedra viva e por último uma pedra preciosa. Todos nós um dia fomos pó. Todos nós nascemos como pó, mas o nosso destino não é voltar a ser pó. O nosso destino é ser uma pedra viva, é ser uma pedra preciosa que vai adornar a nova Jerusalém. Lindo isso, não é, irmãos? Graças a Deus. Então, o que nós sabemos sobre o jaspe na Bíblia? Na Bíblia,
nós temos uma descrição muito interessante dessa pedra. Nós já vimos que é uma pedra opaca, existem 17 variedades de jaspe. 17 variedades de jaspe. E o interessante do jaspe é que uma pedra é conhecida como um tecnosilicato. O que significa essa palavra silicato? É uma pedra que é formada por um elemento muito comum. O segundo elemento mais comum que existe é o silício. 27% de toda a crosta brasileira é formada por silício. Essa pedra tem dois elementos comuns, os mais comuns que existem. Você sabe qual é o primeiro elemento comum? O oxigênio. E o segundo, o silício. Curioso isso, né, irmãos? Os dois elementos mais comuns que existem é o silício, o oxigênio e o silício. E a pedra de jaspe é formada, por isso que é chamada de tecnosilicato, porque ela é formada ela tem em sua composição esses dois elementos comuns. A maioria das pedras tem. E essa é uma característica dos tecnosilicatos, porque ela é uma demonstração, ela nos fala da nossa própria vida mesmo. Nossa vida é isso, ela é formada do pó da terra. A nossa vida, meus irmãos e irmãs, é uma vida comum. Nós somos pessoas destinadas ao pó. Nós somos pessoas destinadas ao pó. Agora, como é possível isso? Como que Deus pega pessoas como eu e você e torna essas pessoas uma pedra viva e preciosa? Esse é o trabalho da cruz, esse é o trabalho da palavra, esse é o trabalho do Espírito Santo, irmãos. Meus queridos irmãos e irmãs, olhe para isso, é algo muito precioso. E o jaspe nos é dado para falar isto. Veja bem, vamos aqui em Apocalipse, aprender mais um pouco sobre esta pedra. Apocalipse capítulo 4, 1 a 4. Depois disso, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, que falava comigo, dizia: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem suceder depois dessas. E imediatamente estive em espírito, e eis que um trono estava colocado no céu, então ele vê o trono, esse capítulo 4, ele nos mostra a visão do trono de Deus, e sentado no trono. Aquele que estava sentado era semelhante no aspecto. Está vendo aqui? Essa palavra aspecto aqui, a tradução dela é aparência divinamente concedida durante uma visão. Se você quiser escrever a tradução dessa palavra, é algo impressionante. A tradução dessa palavra aqui é aspecto, aparição divinamente concedida durante uma visão. Então ele quer dizer aqui, durante uma visão me foi concedida uma revelação do aspecto daquele que estava, ou da semelhança daquele que estava. E sabe o que ele viu? Que aquele que estava sentado no trono, a visão que ele teve, a revelação que ele teve, era como uma pedra de jaspe. Está vendo aí? E sardônio, depois a gente vai estudar sobre essa pedra também. E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi sentado nos tronos 24 anciãos, cobertos de roupas brancas, e com coroas de ouro em suas cabeças. Só até aqui está ótimo. Então eu quero que você observe aqui, irmãos e irmãs. O aspecto daquele que estava sentado no trono é o aspecto de jaspe. Esse é o grande problema quando você estuda acuradamente uma palavra, estuda de maneira zelosa uma palavra. Então você descobre que o jaspe não pode ser essa pedra. Alguma coisa aconteceu aqui. Mas, quando você olha outras versões, algumas versões aparecem como o diamante. Mas vamos deixar isso mais para frente. O que eu quero que você entenda aqui é especialmente o que Deus deseja nos mostrar. Irmãos, nesse exato momento, preste atenção, veja se você consegue capturar isso. Aquele que está sentado no trono, o seu aspecto é como a pedra de jaspe. Ora, jaspe é a pedra de quem? De Pedro. A pedra de um homem comum como nós. De um homem tão fraco como eu e você. Eu e você que muitas vezes temos entristecido o Senhor.
Eu e você que muitas vezes temos negado o Senhor. Eu e você que muitas vezes, em muitas práticas, em muitas atitudes, nós temos rejeitado o Senhor. Mas o Senhor não nos rejeita, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa e Ele não desiste de nós. Talvez eu e você, em muitas ocasiões, até chegamos a desistir dEle, mas Ele não desiste de nós. Como Pedro disse lá em João 21, vou pescar. Quantas vezes você até determinou aí no teu coração de tomar um caminho diferente do Senhor, mas o Senhor se colocou lá no teu caminho e te constrangeu novamente a voltar a Ele. Este é um amor perseverante, este é um amor persistente, este é um amor que não desiste, este é um amor que não nos abandona, este é um amor que não vira os seus olhos para trás, os seus olhos sempre estão postos sobre nós, apesar de nós. Então, irmãos, olhe bem, só que agora nós vamos descobrir que essa pedra não é só a pedra de Pedro, é a pedra daquele que está sentado no trono. A pedra daquele que está sentado no trono. Quão grande é isso, irmãos? Então essa pedra tem uma lição para nós, talvez uma das maiores. Essa pedra nos fala da expressão transmissível do ser de Deus. Eu vou repetir. A pedra de jaspe nos fala da expressão transmissível do ser de Deus. Por que transmissível? Porque isso nos é comunicado como vida. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Eu vou te dizer o que isso fala a você e a mim. Porque se você olha no capítulo 4, aquele que está sentado no trono, ele tem a aparência do jaspe. Lá no capítulo 21, essa pedra é um dos fundamentos da Nova Jerusalém. O primeiro é a pedra de Pedro. O Espírito Santo está falando a nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que lá na eternidade vindoura, escute bem, lá na eternidade vindoura, eu e você teremos a expressão transmissível do ser de Deus em nossa vida. Por isso que quando Paulo fala da igreja gloriosa em Efésios 5, ele diz sem mácula, sem ruga, mácula. Isso quer dizer que nenhum resquício do pecado. Ruga fala de envelhecimento. Nossa pele nunca vai envelhecer. Irmãos, sabe o que isso quer dizer? Escute! Isso significa que lá na eternidade vindoura, a pureza da nossa vida será algo tão grande, a perfeição da nossa vida, no sentido da integridade física, será algo tão belo, tão lindo, que nós vamos olhar uns para os outros como pessoas que nunca foram tocadas pelo pecado. Isso é pequeno, irmãos. Isso é pequeno. Olha para você aí. Quando eu olho para mim, eu olho para a minha vida, Deus, como é possível isso? Assim será a nossa pureza naquela glória vindoura. Nós vamos poder olhar uns para os outros, sabendo sim que um dia nós éramos pó, mas aquele pó foi transformado numa linda pedra preciosa. Tão linda, tão bela, como se nada, ou nenhuma mácula, nenhuma nódoa do pecado um dia tivesse feito parte da nossa natureza. Aleluias! Isso é glorioso demais. Eu e você temos que olhar para isso com muito temor, com muita alegria, com muito gozo, porque isso não foi escrito aqui para enfeitar o estilo literário da palavra, mas para abrir para nós a mente, o propósito de Deus, concernente à nossa vida eterna. Irmãos, vamos colocar fundamento nisto. Lembra de Gênesis capítulo 1, versículo 26? Lembra? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então aquele primeiro homem, ele foi criado moralmente, espiritualmente, a imagem e a semelhança de Deus. Aí o versículo 27 de Gênesis. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Olha que coisa linda aqui, irmãos. No versículo 26, nós temos um plural, façamos. No versículo 27, temos um singular, sua. Nossa imagem, sua imagem. Tem uma diferença muito grande. Porque o versículo 26, ele mostra para nós o conselho trinitário, eterno, da divindade. Onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão reunidos para determinar o propósito. O propósito eterno.
E nesse propósito incluía o homem, ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, podemos colocar assim, o versículo 26 é o aspecto objetivo. E o versículo 27 é o aspecto prático, é o subjetivo. Aí no versículo 27 diz que o homem foi criado à imagem de Deus. A sua imagem. Então, sabemos que um dos membros, dentre as benditas pessoas da Trindade Divina, tem a imagem. Quem tem a imagem? Vou dar 2 textos para vocês. O primeiro está em 2 Coríntios, o capítulo 4 e o versículo 4. Você vai ver lá o final do versículo 4. Vai falar que Cristo é a imagem de Deus. O qual Deus desse século cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui, segundo aos Coríntios 4:4, diz que Cristo é a imagem de Deus. Então, Cristo é a imagem de Deus. A imagem de Deus o criou. Então, nós fomos criados conforme a imagem de Cristo. E qual o propósito de Cristo ser a imagem de Deus? Cristo é a imagem de Deus para refletir Deus. Vou repetir isso mais uma vez. Cristo é a imagem de Deus para refletir Deus. Nós também. Segundo o propósito eterno, o homem foi criado à imagem de Deus para quê? Para refletir a glória de Deus. Você não foi criado para refletir a queda. Você não foi criado para refletir o pecado. Você não foi criado para refletir a morte. Você foi criado para refletir a glória de Deus. Mas o pecado destruiu tudo isso. Porque a Bíblia diz em Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora o homem incapaz de expressar a glória de Deus, o homem incapaz de comunicar a glória de Deus, mas Deus nos deu Cristo, Deus nos deu aquele que é sua imagem, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, é a substância da substância divina, Ele, o Filho, nos foi dado. E Ele nos foi dado, Ele é a imagem de Deus. Lá em Colossenses, vai dizer a mesma coisa, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Se você começar a ler desde o 13, quando diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos elevou para o Filho do seu amor, aí Ele vai dizer assim, no qual temos a redenção, aí Ele vai dizer assim no 15, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a face do Deus invisível. Aí agora sabe o que acontece, irmãos? É que nós estamos sendo transformados. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. O que diz o versículo? 18, segundo aos Coríntios, capítulo 3. E todos nós com o rosto desvendado. Como que olhando para um espelho. Refletimos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Que coisa, irmãos. Porque quando você olha para o seu espelho, antes de você vir para a reunião, você olhou para o espelho. Duvido que teve uma pessoa aqui que não passou em frente ao espelho. Todo mundo passou. O que você viu? Seu rosto. E a gente às vezes não quer olhar muito, porque senão começa a ver ruga, começa a ver alguma coisa que não gosta. Então a gente olha e só quer ver coisas boas. Então a gente saiu, todo mundo feliz. Mas o que você viu? Só você mesmo. Mas não é desse espelho que ele está falando. É de um espelho de glória. É de um espelho diferente. Não um espelho que você vai ver o seu rosto natural. O que Paulo está dizendo é que quando nós olhamos para o espelho, nós temos que ver a glória do Senhor, nos transformando. Essa transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque essa transformação de fora, sabe quando que ela vai acontecer? Na vinda do Senhor. Aí vai acontecer a transformação exterior. Nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade e em nós eternamente será tragada a morte pela vitória. Mas agora Ele está transformando por dentro. Talvez você não vê, mas você tem que sentir. Tem um texto lá em Oséias, capítulo 9, quando fala do povo de Israel, lá em Baal Peor, diz assim que eles se tornaram semelhantes àquilo que eles amaram. Esse texto é uma verdade impressionante para nós. Nós nos tornamos semelhante àquilo que amamos. Quanto mais você ama o Senhor, mais transformado a imagem do Senhor você está sendo.
Talvez você não está vendo, porque a única coisa que você vê no seu espelho é você mesmo. Mas quando Deus olha para você, Ele começa a ver Cristo. Quando Deus olha para Cristo, Ele vê você. E quando Ele olha para você, Ele vê Cristo. Só Deus é capaz de ver a medida de Cristo em cada um de nós. Então, vamos entendendo mais aqui, algumas lições preciosas. Deus nos gerou para que nós pudéssemos expressar a sua glória. E nós fomos gerados em Cristo para reproduzir precisamente aquilo no qual concentramos o nosso coração. Isso é maravilhoso, muito especial. Então, esse texto de Oséias, capítulo 9, versículo 10, mostra justamente isso. Agora, por favor, irmãos, irmãs, você sabe que o diamante é a pedra mais dura que existe. O seu número é 10, porque ela é a pedra mais dura. É o mineral mais duro que existe, é o diamante. Agora, você sabe qual é a composição química do diamante? É o carbono. Como pode, irmãos? Uma coisa tão simples, tão comum como o carbono, se tornar um diamante? Sério, é isso mesmo. Como pode você pegar um carbono ou um carvão e fazer dele um diamante? Se eu te desse um saco de carvão, falasse, olha, paga toda a sua dívida com esse saco de carvão, é lógico que você ia achar graça. Porque você nunca poderia imaginar, ou nem pode imaginar, precisar que um carvão sirva para você pagar a dívida, só serve para você pensar em churrasco. Quando você olha para carvão, o que você vê? Uma carne vermelha torrando na sua frente. Mas é diferente, irmãos. É diferente quando você olha para um diamante. Quando você olha para o diamante, o que você pensa? Um homem natural diria assim, todos os meus sonhos realizados. Mas se Deus olha para um diamante, Deus sabe de onde ele veio. E como foi possível ele se tornar aquela pedra preciosa, tão valiosa. Só para você ter uma ideia, 1 centímetro cúbico de carbono, 1 centímetro cúbico de carbono necessita de 53 toneladas. 53 toneladas de pressão a 2.700 graus. Vou repetir. 1 centímetro cúbico de carbono necessita de 53 toneladas de pressão e uma temperatura de 2.700 graus para se tornar um diamante. Olhe para isso. Como você pode pegar um pedacinho de carbono e transformar numa pedra preciosa? É assim que o diamante é formado. O diamante é formado por duas coisas, pressão e calor. O que nos fala pressão e calor? Lutas. É tudo que um cristão não gosta. É tudo que o cristão não deseja. Ao contrário, quando a gente tem luta, qual é a primeira coisa que nós pensamos? Em orar a Deus para tirar nossas lutas. E nunca perguntar a Deus qual é o propósito das lutas. Geralmente a gente pergunta assim, Senhor, por quê? E nunca para quê. Porque se você pergunta, Senhor, por quê? Ele não vai te responder. Mas se você perguntar assim, para quê? Ele vai dizer, para que você se torne uma pedra preciosa. Tudo coopera, irmãos, é para o bem do propósito de Deus, não é para o nosso bem-estar. Aquele texto vilipendiado, pisoteado, que nós temos lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente lê o texto assim e depois quer ter revelação dele. Não é para ler assim. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o bem aqui, irmãos, não é bem-estar. É o bem segundo o propósito de Deus. Porque para que nós venhamos experimentar a grandeza e a glória do propósito de Deus na nossa vida, esse bem aqui pode ser um mal-estar. Por favor, abra sua Bíblia aqui, Romanos capítulo 8. Permita-me te mostrar algo. Veja bem, irmãos.
Ele diz assim, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Não é do nosso amor por Cristo, é do amor de Cristo. Isso quer dizer, o amor que Cristo tem por nós. Versículo 35, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, o perigo, a espada. Tudo isso aqui faz parte do bem e do propósito de Deus. Aí ele diz, como está escrito, por tua causa somos entregues à morte todo dia. E todo dia, irmãos, nós somos atribulados ou não somos. Podemos passar necessidades, podemos sofrer de várias formas. Ele diz, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Somos ou não somos, irmãos? Ou tem alguém aqui que está vivendo um paraíso na sua vida? Tem, irmãos? Alguém aqui que está vivendo um verdadeiro paraíso? Poderia trazer o seu testemunho aqui e alegrar o coração de todos. Olha, minha vida é um sucesso. Eu acordo e anoiteço, não vejo um problema. Só tem anjo na minha casa, passeando, subindo e descendo. Não tenho dificuldade com nada. Aparece uma luta, os anjos vêm com a espada e põem tudo para fora. Começa a vir um problema, os anjos chegam primeiro. Irmãos, aqui nessa terra, você está precisando acordar. Se alguém está passando isso, vou te falar, você está dormindo, acorda. Nós somos entregues à morte todo dia. Todo dia Satanás tem uma estratégia para nos destruir. Ele vem a nós, ao nosso derredor a todo tempo. Ele só não consegue ultrapassar, sabe por quê? O leão da tribo de Judá está ao nosso redor. Mas que nós somos entregues, somos. Lutas, como disse Paulo, lá em 2 Coríntios, por dentro, temores por fora, ou lutas por fora, temores por dentro. Somos atribulados, passamos por perplexidades, passamos por muitas situações difíceis. Mas esta é a grandeza do trabalho do Espírito Santo, é o tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Aí ele diz, versículo 37, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Agora veja, por favor, não crie disso aqui um chavão de retórica ufanista. Somos mais que vencedores, é porque nós estamos naquele que venceu. Não é porque nós vencemos, é porque Ele venceu. Não é porque nós o amamos, é porque Ele nos ama. O que não nos separa dele não é nós mesmos. O que não nos separa dele, não nos deixa separar dele, é porque Ele nos ama. É por causa do amor de Cristo que nós não somos separados de Cristo. Porque se fosse por causa do nosso amor, há muito nós já o teríamos deixado. Porque como Pedro, muitas vezes nós o negamos, mas ele é fiel. Ele começou em nós a boa obra e ele não vai desistir. Ele não vai deixar nenhum de nós para trás. Ele não vai deixar a sua obra inacabada. Ele vai até o final. Se nós somos infiéis, ele é fiel. Aí diz, versículo 38, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus que está em nós. Isso não está na Bíblia, né, irmãos? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por causa do amor de Deus em Cristo Jesus que nada poderá nos separar dele. Agora que tudo coopera para o bem do propósito dele, coopera. Irmãos, como os cristãos têm perdido isto? Como os cristãos não estão entendendo o propósito do sofrimento, das limitações? Vou fazer outra pergunta aqui, mas você responde só para você aí. Alguém aqui está feliz com todas as proporções, com todas as dimensões da sua vida, em todas as áreas? Seja na vida de maneira geral, seja na vida em aspectos particulares. Eu creio que ninguém, irmãos. Quando você não está chateado com o seu cabelo, você está desesperado com a cor dos seus olhos. Quando você não está preocupado com a roupa que você veste, você está muito inquieto com o carro que você usa. É uma insatisfação crônica.
A nossa insatisfação é epidêmica. É um mal generalizado que nós carregamos, mas parte disso para situações piores, para esferas muito piores, que muitas vezes causa até depressão nas pessoas, uma profunda frustração consigo mesmo, uma profunda inquietação, perguntas e mais perguntas: por que eu estou assim? Por que eu sou assim? Por que eu tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Já percebeu que você vive se fazendo essas perguntas, ou fazendo essas perguntas? Por que eu não tenho isso? Por que eu não sou aquilo? Por que me falta isso? Por que os outros têm e eu não tenho? Quem aqui, irmãos, está feliz em todas as dimensões da sua vida? Quem aqui está completamente realizado em tudo? Ninguém. Nós somos pessoas insatisfeitas por natureza. Mas precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, elevar os nossos olhos para o Senhor. E entender que Ele está escrevendo a nossa história. Não é do jeito que nós queremos, não, é do jeito que Ele quer, do jeito que Ele sabe que tem que ser. Porque se for do meu jeito, talvez há muito eu já teria ido para o inferno. Mas tem que ser do jeito dele. Está te faltando alguma coisa aí? É porque Deus quer que te falte. Porque se isso aí vier, não vai te complementar não, vai te estragar. Porque o que te completa é Cristo. E o Senhor nos permite sentir falta de algumas coisas para que nós venhamos sentir mais necessidade de Cristo. O que nós temos que pedir para Deus não é aquilo que nos falta, é mais de Cristo. Então você deve sentir necessidade de alguma coisa. E essa necessidade está se tornando crônica, está te colocando em desespero. Não se desespere, porque esse tempo que você está vivendo é a menor partícula de tudo que você vai viver ainda. Escute isto. O tempo é a menor partícula da eternidade. Você tem uma eternidade toda para viver. Aí sim, você vai viver pleno. Você vai viver plena. Você vai viver feliz. Você vai poder sorrir com uma alegria indescritível. Você vai sentir um valor que você nunca sentiu nessa vida. Você vai se sentir amado e amada como você nunca sentiu na sua vida. É isso que nos espera. Por isso essa pedra preciosa é tão importante, irmãos. É tão importante. Quando você estuda sobre essas pedras, você vai ficar impressionado com isso. Eu quero terminar, e vou fazer isso bem rapidamente, porque nós passamos do horário. Mas eu quero falar sobre os quatro princípios para se ter uma pedra preciosa. Então vamos a cada um deles. O primeiro é o princípio da esfoliação. Princípio da esfoliação. Então, para se ter uma pedra preciosa, primeiro tem que passar pelo processo da esfoliação. Que as pedras, elas naturalmente estão encrustadas umas nas outras. Geralmente elas estão apegadas a elementos que não têm a mesma natureza, elementos inferiores. Algumas coisas estão agarradas a elas e precisa ser esfoliadas, precisa ser tirada. Então, primeiro processo é o processo da esfoliação. Esse é o trabalho da cruz e da palavra. A cruz e a palavra trabalham, irmãos, para cortar tudo que não é Cristo na nossa vida. Tudo aquilo que atrapalha o trabalhar de Deus na nossa vida, Deus tem que cortar. Por isso chama-se esfoliação. Tudo aquilo que está agregado à sua natureza, à sua vida, pode ser família, pode ser emprego, pode ser dinheiro, pode ser o que for, pode ter certeza, a cruz e a palavra vai trabalhar. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante e é cortante. E ela corta tudo aquilo que não honra a Deus na nossa vida. A cruz e a palavra tem que tratar, tem que trabalhar. Isso é esfoliação. Depois tem o corte. Então, primeiro, a pedra, ela é esfoliada. Nesse processo de esfoliação, processo delicado, ela vai ser tirada ou vai ser eliminada dela tudo aquilo que não é da mesma natureza dela. Aí depois ela tem que ser cortada. E o corte tem que ser preciso, senão a pedra pode se quebrar e se perder. Então, irmãos, deixa a palavra cortar. Tem dia que você vai ficar tão chateado porque a palavra penetrou, especialmente naquela área que você não gosta que a palavra toca. Naquela área onde você é deficiente. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, Ele inspirou essa palavra e ela vai soprar de uma maneira muito precisa dentro de você, porque o processo dele é te transformar. Depois, talhar. Agora, esse é o processo mais delicado ainda. Mais delicado que os dois primeiros. Porque nesse processo,
a pedra tem que ser talhada conforme o objetivo do ourive. À medida que ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo trabalhada de uma maneira muito especial. Esse processo aqui de talhar a pedra, o especialista nesse processo, ele vai talhar a pedra de maneira que a luz penetre nela, porque senão ela pode ficar uma joia sem brilho. Esse processo de talhar, a finalidade é talhar a pedra de maneira que ela possa refletir o brilho. Irmãos, olha que coisa linda. Por isso que Deus é tão minucioso em trabalhar na nossa vida. Às vezes você diz assim, nossa, mas a minha luta está demorando tanto. Nossa, mas demora, está demorando demais. Deus está sendo muito lento na minha vida. Não é. Ele trabalha devagar porque Ele tem pressa. Ele é que sabe o tempo de todas as coisas, até mesmo o tempo das nossas provas, das nossas lutas, das nossas tribulações. É Ele que sabe, não é você. E Ele está fazendo isso para adquirir um brilho mais profundo, para que você possa expressar de maneira mais gloriosa o brilho do caráter de Cristo em você. E por último é polir. E sabe como que as pedras preciosas são polidas? Com o diamante, porque o diamante é uma pedra muito dura. Ela quebra todas as pedras, mas nenhuma pedra quebra o diamante. Então é um trabalho com diamante. Um elemento mais precioso e mais duro é que vem polir. E sabe como é que Deus vai nos polindo? Com a sua própria vida. Porque o desejo de Deus é que nós tenhamos o seu brilho, o seu reflexo na nossa vida. Então esses 4 processos, eles são realizados para que se tenha uma pedra preciosa. Esses 4 processos, eles são bíblicos, são espirituais, porque é assim que Deus faz com a nossa vida, e é assim que Ele está fazendo com cada um de nós. Que Deus abençoe vocês.